Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos prosseguir com o nosso curso de termologia. Agora vamos fazer as atividades propostas da parte de dilatação térmica de líquidos no nosso material. É o livro 2, aula 5 da parte de Física 1. Então vamos lá. Primeiro, um cidadão parou às 22 horas em um posto de combustível para encher o tanque de seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado e fixado em uma das paredes do posto marcava a temperatura de 10 graus Celsius. Ao terminar de encher o tanque de seu veículo, a pessoa percebeu o marcador de combustível no nível máximo. Descansou no mesmo posto até as 10 horas do dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava a temperatura de 30 graus Celsius. Observou, no momento da saída, que o marcador de combustível já não estava marcando nível máximo. Sabendo que não havia vazamento de combustível, a diferença apontada pelo marcador de combustível ocorreu por quê? Bom, então veja o que essa questão está dizendo aqui. Vamos supor que o tanque ele é fechado e vamos supor que ele estava com combustível, que eu vou representar aqui na cor preta, até esse nível aqui. Então estava todo cheio, né? E o indicador de combustível apontava o valor máximo aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, meio tanque, o valor máximo, tanque vazio, 1/4, 3/4. Bom, isso daqui às 22 horas, quando a temperatura era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, o que foi que aconteceu? O marcador de combustível já não marcava mais tanque cheio. Vamos supor que ele estivesse marcando 1/4 agora. O que foi que aconteceu aqui? Bom, como ele garante que não há vazamento e houve um aumento de temperatura, porque aqui nós já estamos a 30 graus Celsius, então o tanque dilatou, o tanque aumentou de tamanho, mas o líquido também dilatou. Só que esse tanque é feito de um material que dilata mais do que o líquido, ok? Então o nível ficou aqui. Tudo bem? Então é isso que aconteceu. Isso só pode ter acontecido se o material do tanque dilata mais do que o líquido, e aí deu essa ideia aqui no marcador de que houve alguma perda de gasolina, perda de combustível, mas não aconteceu isso. Então, correto aqui é letra C. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior do que o combustível. Lembre que o coeficiente de dilatação depende, ou melhor, a dilatação depende diretamente do coeficiente de dilatação, né? No caso aqui, dilatação volumétrica, nós vamos ter o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial que existia, né? Vezes a variação de temperatura. Veja que existe uma relação entre o coeficiente de dilatação e a dilatação em si. Então, como o do tanque é maior, ele dilatou mais do que o líquido, e aí deu essa impressão de perda de combustível, de diminuição de nível, ok? Segundo, contratado para criar a escultura do prefeito de uma pequena cidade, o escultor, na hora de terminar a última parte, o rosto, cometeu um erro. Deixou uma pequena rachadura acima da testa da estátua. Como a rachadura não era visível de longe e o escultor estava com o prazo estourado, deixou a si mesmo. Um dia antes de a estátua ser oficialmente inaugurada, houve uma chuva forte, seguida de uma queda brusca de temperatura ambiente atingindo 0 graus Celsius. Quando a comitiva do prefeito chegou à praça, encontrou o rosto da estátua rachado e irreconhecível. Admitindo que a causa está relacionada com o evento atmosférico mencionado, o que pode ter acontecido? Bom, primeiro, letra A, o resfriamento da estátua não foi uniforme e a rachadura permitiu que ocorressem correntes de convecção na pedra. Falso, né? Correntes de convecção acontecem em fluidos. Essa estátua ela foi feita
até que se diga o contrário, de um mesmo material, né, de uma mesma pedra, vamos dizer assim. Letra B, a umidade do ar igualou a pressão interna no local da rachadura, à pressão atmosférica externa, fazendo com que o rosto fosse esmagado de fora para dentro. Não, completamente absurdo isso aqui, né? Letra C. A água, ao entrar pela rachadura da estátua, rapidamente sofreu o processo de sublimação endotérmica, né? Não foi nada disso. Passando da fase líquida para a gasosa, né? Nada disso. Então, a água da chuva se infiltrou na estátua e se expandiu quando a temperatura ficou abaixo de 4 graus Celsius, rachando a pedra. Exatamente, letra D. Lembre que no caso da água nós temos o seguinte, ó, densidade, temperatura. A temperatura de 4 graus Celsius é onde você tem a maior densidade da água. As pontes de hidrogênio foram rompidas e as moléculas de água estão mais próximas. Isso dá uma água mais densa. Se você injetar calor no sistema, você vai observar uma dilatação do líquido e isso vai produzir uma redução da sua densidade. Por outro lado, aqui na esquerda, se você retirar calor, o líquido vai começar a entrar em estado sólido, as pontes de hidrogênio vão começar a ser construídas e a estrutura cristalina, então formada com água sólida, vai produzir grandes espaços vazios entre as moléculas. Então, o volume aumenta e a densidade também diminui. Então, foi o que aconteceu aqui. A temperatura ficou abaixo de 4 graus, a água expandiu de volume e acabou rachando a estátua. Então, segundo, letra D. Terceiro, o lago artificial da usina de Serra da Mesa é o segundo maior lago do Brasil, com área alagada de 1.784 km² e o maior em volume, com aproximadamente 54 milhões de quilômetros cúbicos. De acordo com estudos realizados por especialistas em clima, a temperatura média do planeta sofrerá uma variação de 2 graus Celsius até o ano de 2020, em razão do aquecimento global. Levando em consideração os valores citados no texto e desconsiderando o fenômeno da evaporação e o processo de infiltração, pode-se afirmar que a variação do volume da água do lago, devido ao aquecimento global, ao final desse período, será de, aí ele deu o coeficiente de dilatação volumétrica da água, 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Bom, então nesse caso, como ele manda desprezar todos os outros elementos, ΔV igual a VO vezes gama vezes Δθ. Então, nesse caso, a dilatação volumétrica vai ser volume inicial, 54 vezes 10 a sexta metros cúbicos, né? Porque, veja, ele fala aqui, ó, de 54 milhões de quilômetros cúbicos, ok? Então, no lugar de milhões, 10 a sexta. Tudo bem? Então, ó, nós já temos aqui, ó, algumas respostas em quilômetros cúbicos nessas duas opções. Então, vamos deixar aqui em quilômetro cúbico. Então, aqui é 54 vezes 10 a sexta, porque ele fala milhões, quilômetros cúbicos aqui, ó. Vamos deixar assim, tá? O volume inicial. Bom, o coeficiente 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, então é 1 por grau Celsius. E a variação de temperatura que ele fala aí é de 2 graus Celsius. Então, 2 graus Celsius. Veja que a temperatura vai ser cortada e o valor aqui vai ser dado na unidade escolhida para o volume. Então, fazendo aqui essa conta, dá 140,4 vezes 10 ao quadrado quilômetros cúbicos. Ok? Então, letra A. Veja que ele também apresenta a resposta em metro cúbico e também em litros, né? Mas nós optamos em arriscar a primeira possibilidade logo, deixar em quilômetro cúbico.
Questão número 4. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque, cuja capacidade é de 40 mil litros de gasolina, foi carregado completamente em um dia em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius. No instante em que chegou para abastecer o posto, a temperatura ambiente era de 10 graus Celsius devido a uma frente fria, e o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a dilatação do tanque, é correto afirmar que o volume de ar em litros que o motorista encontrou no tanque do caminhão foi de... Então, o que é que acontece aqui nessa questão 4? Temos uma situação de resfriamento. Pronto. O resfriamento produz, então, uma diminuição do volume da gasolina. Então, o volume da gasolina diminuiu. Então, o que é que isso produz? Produz, no local onde existia gasolina, uma entrada de ar. Aquele volume que foi contraído, né? Aquela variação de volume, vai ser preenchida por ar. Então, qual volume de ar nós temos agora? Veja que isso é necessário para poder equilibrar a pressão interna com a pressão atmosférica externa, não é? Senão deformaria o tanque. Então nós temos ΔV igual a VO, gama, delta θ. Então a variação de volume vai ser igual a 40 mil. Ele fala aí 40 mil litros, veja que eu estou deixando em litros aqui. E agora nós temos que prestar atenção na unidade de medida que foi dada a temperatura e o coeficiente de dilatação. Como está em graus Celsius ambos, então podemos deixá-los assim. Então 1,1 vezes 10 a menos 3. E a temperatura final 10, a inicial 30. Então nós temos aqui uma variação de volume, uma redução de 880 litros. Agora, em módulo, nós podemos dizer que nós temos 880 litros de ar no local onde era antes ocupado pela gasolina. Ok? Então, nessa quarta questão aí, letra E. Questão número 5. Um recipiente de vidro tem capacidade de 500 centímetros cúbicos e está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, o volume do líquido em centímetros cúbicos que transborda quando a temperatura aumenta para 70 graus Celsius é... Então, vamos lá. Bem, ele está cheio, ele tem um volume de 500 centímetros cúbicos e está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Ele deu aqui o coeficiente de dilatação do vidro, o coeficiente de dilatação do líquido, e ele quer saber o volume que transborda quando a temperatura vai a 70. Então aqui é aquela situação, nós temos o recipiente, na situação inicial, e ele está com líquido até a sua parte aqui superior, completamente cheio, né? Depois, nós temos uma injeção ali de calor no sistema, a temperatura vai aumentar, nós temos um aumento do recipiente, do volume do recipiente, o líquido também vai aumentar o seu volume, só que como o líquido dilata mais do que o material do recipiente, ele vai transbordar, vai ser recolhido por uma outra vasilha aqui fora. E aqui nessa outra vasilha nós dizemos que temos ali recolhido o volume aparentemente dilatado, né? O ΔV aparente, né? Porque nós sabemos que a dilatação real do líquido é essa quantidade que transbordou, mais aquela quantidade que ficou retida na área, ou melhor, no espaço ali, no volume que foi dilatado
pela vasilha. Então, toda essa quantidade de líquido que ficou retida devido ao aumento do recipiente, mais toda essa parte que transbordou, isso vai dar a dilatação real do líquido, né? Então, nós temos aqui, ó, a dilatação volumétrica real do líquido vai ser a dilatação volumétrica aparente, a que transbordou, mais a dilatação volumétrica do líquido que ficou retido nesse volume aqui, que é exatamente igual à variação volumétrica do recipiente. Como dilatação volumétrica é igual a VO, gama, delta, teta, e em todos os casos nós podemos considerar o mesmo volume inicial e a mesma variação de temperatura. Então essa equação vai se resumir a apenas o gama real vai ser igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Então, o gama real, ele deu aí na questão como 4 vezes 10 a menos 4. Do outro lado, o gama aparente mais o gama do recipiente, que é 18 vezes 10 a menos 5. Como assim? Mas veja, ele deu o coeficiente de dilatação linear. Só que nós sabemos que o gama do recipiente é igual a 3 vezes o alfa do recipiente. E o alfa do recipiente é 6 vezes 10 a menos 5. Por isso, 18 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Ok? Então, está aqui, ó. Graus Celsius a menos 1 é a unidade de medida. Então, o gama aparente vai ficar igual a 2,2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Agora que nós já temos o gama aparente, podemos calcular a variação de volume transbordado, né? O volume transbordado, né? Ou a variação aparente da dilatação do líquido. Então vamos lá, o delta V aparente vai ser igual a 5 vezes 10 ao quadrado, porque ele fala aqui, ó, nessa parte aqui, ó, o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos, está marcado cá em cima. Então esse volume aqui, ó, de 505 vezes 10 ao quadrado está em centímetros cúbicos, tá bom? Vezes 2,2 vezes 10 a menos 4, que é o gama aparente, né, que nós achamos aqui, vezes a variação de temperatura. Bom, a variação de temperatura, a temperatura final é 70, a temperatura inicial 10, então 60 graus Celsius. Então aqui, ó, 60. Pronto, então isso vai dar uma variação de volume aparente, depois de feitas essas contas aí, de 6,6 centímetros cúbicos. Ok? Então, letra A. Questão número 6. Por que os lagos congelam só na superfície? Porque a camada de gelo funciona como uma espécie de cobertor, impedindo que a água mais profunda congele. A capa gelada faz o papel de isolante térmico. Como o gelo é um mau condutor, ele evita que o resto da água perca calor para a atmosfera, afirma o glaciologista Jefferson Guardia Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O comportamento diferenciado da densidade da água em baixas temperaturas, quando comparado com o de outras substâncias, permite que o fundo dos lagos não congele, preservando a vida nesses ecossistemas nos períodos de inverno. Sobre isso, assinale o gráfico que melhor descreve a variação da densidade da água D com a temperatura T. Então, nós já vimos, né, o que é a letra B aqui, ó. Esse comportamento anômalo da água. Nós já vimos que a temperatura onde isso acontece para a água, quando a pressão é de 1 atm, é de 4 graus Celsius. Acima disso, você injeta calor. E aí o líquido vai se dilatar, a densidade vai reduzir. Abaixo de 4 graus Celsius é porque você está
retirando o calor. E aí o líquido começa a se solidificar, as pontes de hidrogênio começam a ser construídas nas ligações entre as moléculas, a estrutura cristalina começa a ser montada e isso produz um grande espaço vazio entre as moléculas, aumentando o volume e reduzindo a densidade. Ok? Então, letra B. Questão número 7. O tanque de expansão térmica é uma tecnologia recente, que tem por objetivo proteger caldeiras de aquecimento de água. Quando a temperatura da caldeira se eleva, a água se expande e pode romper a caldeira. Para que isso não ocorra, a água passa para o tanque de expansão térmica através de uma válvula. O tanque dispõe de um diafragma elástico que permite a volta da água para a caldeira. Suponha que você queira proteger uma caldeira com volume de 500 litros, destinada a aquecer a água de 20 a 80 graus Celsius, e que entre essas temperaturas pode-se adotar para o coeficiente de dilatação volumétrica da água o valor médio de 4,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, considerando desprezíveis a dilatação da caldeira e do tanque. Sabendo que o preço de um tanque de expansão térmica para essa finalidade é diretamente proporcional ao seu volume, assinale entre as opções fornecidas qual deve ser o volume do tanque que pode proporcionar a melhor relação custo-benefício. Bom, então vamos lá, né? Calculando a variação, então a dilatação térmica sofrida, ΔV igual a VO, gama, delta, θ. Então a variação de volume vai ser igual a 500, volume inicial que ele deu aqui, em litros, né? 500 litros. Agora, o gama, a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Que ele deu ali, 4,4 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius, está aqui. E a variação de temperatura, ele quer uma variação de temperatura de 20 para 80. Então, isso daqui, ó, vai dar 80 menos 20. Isso daqui vai dar uma variação de volume de 13,2 litros. Ok? Então, o melhor custo-benefício entre as opções é o de 16 litros. Ok? Se menor do que 13,2, isso ocasionaria mau funcionamento ou até danos na caldeira, não é isso? Então não pode ser menor do que 13,2. Tem que ser maior, e o valor imediatamente maior nas opções, já que é uma relação de melhor custo-benefício, é 16 litros. Ok? 20 seria demais. Um de 16 já bastaria, porque a dilatação é de 13,2. Questão número 8. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo, em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, permanece constante, não é? Enquanto estiver nesse processo de derretimento do gelo, a temperatura permanece constante. Então, essas outras opções aqui, que fala sobre mudança da temperatura, diminui, aumenta, você já descarta. Agora, a temperatura do sistema permanece constante, mas o volume do sistema aumenta. Permanece constante, mas o volume do sistema diminui. Nesse caso aqui, vamos supor o seguinte. Nós temos aqui uma vasilha e inicialmente o volume de líquido existente nela é esse aqui. Está aí o líquido. Bom, numa outra situação, nós vamos ter agora a mesma vasilha, só que nós colocamos aqui dentro uma pedra de gelo. E essa pedra de gelo, vamos supor que fez com que esse volume da água ficasse exatamente na boca da vasilha.
Pronto, vamos supor que a situação seja essa. Depois de um certo tempo, nós vamos ver o derretimento desse gelo. Ele vai acontecendo aos poucos. Bom, aqui está a mesma vasilha. O que vai acontecer com o nível da água? O nível da água vai diminuir? Vai permanecer no mesmo lugar? Eu estou falando do nível da água. O nível da água vai permanecer no mesmo lugar. Né? Por que isso? Porque toda essa massa de gelo, que eu vou chamar aqui de massa M do gelo, ela tinha uma parte submersa e uma parte extrusa. Ok? Porque nós já vimos que essa massa de gelo aqui, ela ocupa um espaço maior do que se estivesse em estado líquido. Mas depois que o gelo derrete, toda essa quantidade aqui, todo esse volume vai ficar retido apenas naquela parte que antes era a submersa do gelo. Né? Toda essa parte sólida aqui vai ser derretida e vai caber exatamente aqui dentro. Então, o nível da água em si não muda quando o gelo derrete, mas o volume total do sistema reduziu, porque veja, o volume total do sistema, ele pegava a superfície da água, a parte do gelo que está extrusa e o nível da água ficava do outro lado. Agora você só tem o nível da água, não tem mais nada para fora. Então, em termos de sistema, se você comparar os dois, o sistema 2 tem um volume menor do que o sistema 1, porque não tem mais nenhuma parte, vamos dizer assim, para fora da água. Tá? Então, a temperatura permanece constante, mas o volume do sistema diminui. Então, letra B. Nona questão. Vou mudar aqui a cor da caneta. Então vamos lá. Para uma análise física, um laboratório utiliza um sistema composto por um termômetro, um aquecedor, um recipiente com ladrão e outro recipiente menor acoplado a ele. O primeiro recipiente é preenchido até a altura do ladrão com 400 centímetros cúbicos de um determinado líquido. Então está aqui, ó, o nível do líquido está aqui quase transbordando, né? O sistema mantido em temperatura ambiente de 25 graus Celsius, aqui ó, nós já temos o volume, né? O volume inicial do líquido, né? É então aquecido até uma temperatura final de 65. Como em geral os líquidos se dilatam mais do que os sólidos, verifica-se o extravasamento de parte do líquido que fica armazenado no recipiente menor. Então ele está dizendo que uma parte do líquido vai vazar para cá, né? Ok? Bom, o volume de líquido extravasado corresponde a 3,2 centímetros cúbicos. Então a dilatação aqui, ó, que nós chamamos de aparente, né, é de 3,2 centímetros cúbicos. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui o recipiente, ele já deu aqui a volumétrica, 36 vezes 10 a menos 6, a do recipiente. O coeficiente de dilatação do líquido é... Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com essa dilatação aparente aqui. Nós sabemos que a dilatação aparente vai ser igual ao volume inicial, ao gama aparente e a variação de temperatura. Tudo multiplicado ali, né? Então, ele deu o valor de 3,2. O volume aparente, 400 centímetros cúbicos. O gama aparente nós vamos determinar. E aqui a variação de temperatura, que foi uma variação de temperatura de 65 menos 25. Então, 40 graus Celsius. Né? Aqui, ó. Então, 40. Então, isso daqui vai dar um gama aparente igual a 200 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto, agora nós vamos lá para o líquido e nós sabemos que a dilatação real sofrida pelo líquido é a soma da dilatação aparente
com a dilatação do recipiente. Então, essa relação também vai ser dada em relação aos gamas, não é isso? O coeficiente de dilatação real do líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, nós temos aqui que o coeficiente de dilatação real vai ser igual ao aparente, que é 200 vezes 10 a menos 6, acabou de ser calculado, mais o que foi dado na questão para o recipiente, 36 vezes 10 a menos 6. Então, isso vai dar um gama real igual a 236 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, a alternativa, letra C. E encerrando agora essas questões propostas, dessa parte de dilatação de líquidos, considere dois tubos cilíndricos, 1 e 2, verticais, idênticos e feitos do mesmo material, contendo um mesmo líquido em equilíbrio até a altura de 50 centímetros, conforme figura a seguir. As temperaturas dos dois tubos são inicialmente iguais e o valor era de 35 graus Celsius. Então, inicialmente nós temos na situação 1, 50 centímetros de altura para os dois casos e 35 graus Celsius iniciais. Pronto. Bom, o tubo 1 é resfriado até 0 graus Celsius, enquanto o tubo 2 é aquecido até 70 graus Celsius. E a altura do líquido em cada tubo passa a ser o valor indicado na figura. Então, veja que como na situação 1, o material sofreu um resfriamento, o nível da água caiu de 50 para 47,9. No segundo caso, onde houve um aquecimento, o nível da água subiu de 50 para 52,1. Bom, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica dos tubos é desprezível, então a gente só vai se preocupar com a dilatação do líquido, né? Quando comparado com o do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, considerado constante, é em graus Celsius a menos 1 igual a. Então, veja bem, ó, vamos ver o que está acontecendo com esse cilindro. Veja que nos dois casos, aqui nós tivemos uma queda de 35 graus Celsius e no outro caso, um aumento de 35 graus Celsius. Ok? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo nesse caso aqui. Ó. Nós temos variação de volume, igual a volume inicial, gama, delta θ. Bom, só que o volume desse líquido, já que ele está dentro de um cilindro, é a área da base multiplicado pela variação de altura. Né? Isso aqui vai ser volume inicial, que é também a área da base aqui da seção transversal, né? Vezes a altura inicial, né? Vezes gama, vezes delta θ. Bom, só que como não aconteceu dilatação da vasilha, porque o coeficiente de dilatação é desprezível, não houve mudança da área da seção transversal. Houve mudança apenas da altura do líquido, né? Nos dois casos. Então, nós temos aqui o ΔH igual a H gama delta θ. Ok? Então, veja. Nesse caso aqui, a altura final foi 47,9. A altura inicial era 50. Do outro lado, nós vamos ter a altura inicial 50, o gama, e a variação aqui, ó, temperatura final 0, temperatura inicial 35. Então veja que nós vamos ficar com um valor negativo do lado de cá e outro valor negativo do lado de cá. Então isso vai nos dar um coeficiente de dilatação positivo, como ele deve ser, né? Então vai ficar assim, 1750 vezes gama igual a 2,1. Então isso vai dar um gama de 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius, a menos 1. Ok?
nós pegamos aqui a situação do cilindro 1, mas poderíamos ter pego também a situação do cilindro 2, né? Teríamos encontrado o mesmo valor, né? Que é o mesmo líquido. Então, isso daqui vai dar letra A. Bom, aqui nós concluímos então essa parte das atividades propostas da dilatação dos líquidos. Obrigado e até a próxima.